Olá, no vídeo de hoje eu quero concluir este tópico sobre a pobreza bem-aventurada, dentro de um capítulo maior, sobre uma aproximação reformada a respeito de cosmovisão, ou uma cosmovisão reformada, algumas aproximações, alguns tópicos. Então eu quero aplicar o que nós falamos nesses últimos vídeos. A primeira aplicação consiste num destaque ao que no Apocalipse nós lemos: a presunçosa igreja de Laodiceia. O Senhor fala de uma falsa riqueza, descrevendo a sua real situação. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A nossa riqueza, pretensamente adquirida por nós mesmos, na realidade é miséria, é falência, é nudez. A nossa suficiência está em Deus, aquele que provê todos os recursos necessários à nossa salvação e manutenção já nesta vida. Paulo fala neste sentido à também pretensiosa igreja de Corinto: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Um outro aspecto, eu destaco um autor contemporâneo, já falecido, o Colson. Colson, ele, relatando aspectos da existência que pôde aprender depois de condenado e preso, quando se converteu ao cristianismo, ele resume: compreender os paradoxos da vida é a chave para encontrar e viver a boa vida. Temos de aprender como a vitória pode surgir do sofrimento e da derrota, e como perdemos a vida a fim de ganhá-la. Temos de ser obedientes ao chamado a fim de sermos livres, e temos de reconhecer o mal que há em nós a fim de abraçar o bem. Essas verdades são contraintuitivas, decididamente contraculturais. São também sabedoria além do nosso entendimento. E esta sabedoria contracultural somente Deus pode nos dar por meio da sua palavra. Outro aspecto é que devemos eliminar de nós todo qualquer espírito de altivez que nos conduza a pensar em nossa capacidade e autonomia. Somos sempre devedores à graça de Deus. É preciso manter a nossa constante atenção neste flanco, já que somos muito inclinados a nos desviar dele e começar a ver, porque nós somos generosos conosco mesmo, a ver a nossa suposta autonomia e a nossa grandeza. Calvino, mais uma vez eu recorro a ele, escreveu: devemos notar que os resíduos desta doença, chamada orgulho, persistem mesmo nos santos, de modo que eles, muito a miúde, precisam ser reduzidos a extremos, a fim de despir-se de toda a sua autoconfiança e aprender a humildade. As raízes deste mal são tão profundas no coração humano que ainda o mais perfeito dentre nós jamais se livra inteiramente delas, até que Deus o confronte com a morte. Podemos perceber o quanto a nossa autoconfiança desagrada a Deus ao vermos como, a fim de curá-la, temos de ser condenados à morte. Outro aspecto é que a nossa considerada pobreza perante os homens não passa despercebida a Deus. Ela, em muitos sentidos, pode representar, na realidade, riqueza diante de Deus. A atribulada igreja de Esmirna, prestes a passar por intensa provação, Jesus Cristo diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. É a mesma origem da palavra que estamos tratando sobre os pobres de espírito. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico.
e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Os homens olhavam esta igreja como pobre, infeliz, miserável, mas Deus olhava como uma igreja rica. Outro aspecto é que os pobres em espírito são aqueles que encaram toda a realidade pelo prisma teológico, reconhecendo que todas as coisas só são relevantes a partir da importância conferida por Deus. O que Deus tem como importante, é isso que de fato é importante. Outro aspecto é que o caminho da verdadeira pobreza em espírito não começa em um olhar para nós. Essa é uma armadilha muito sutil. Nós podemos ser levados a pensar que eu começo então com autoexame. Não. Não começa por olhar para nós mesmos ou para o nosso próximo. Antes, começa quando nós nos fixamos em Deus, contemplando a sua majestade, e a partir daí voltamos para nós mesmos e assim percebemos o quanto somos carentes de sua graça. Outro aspecto é que devemos cultivar um espírito de humildade. Mais uma vez eu recorro a Calvino. A genuína base da humildade cristã consiste, de um lado, em não ser presumido, porque sabemos que nada possuímos de bom em nós mesmos. E de outro, se Deus implantou algum bem em nós, que o mesmo seja, por esta razão, totalmente debitado à conta da divina graça. Outro aspecto, que o reino de Deus, ou o reino dos céus, o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, envolvem todas as bênçãos espirituais e materiais relativas à nossa salvação e ao nosso bem-estar. Os pobres em espírito são aqueles que têm um reino, porque eles sabem que tudo o que são e têm pertence a Deus, o Senhor eterno. Uma outra aplicação é que os pobres em espírito já participam das bênçãos do reino. Eles já são bem-aventurados. No entanto, aguardam e oram pela sua plena manifestação. Então, nós somos bem-aventurados. Somos súditos do reino. Já temos a amostragem deste reino nesta vida. E é por isso, porque nós não temos a totalidade, mas já temos uma amostragem que mostra, que demonstra para nós a grandeza do que teremos, nós aguardamos o reino e oramos pela sua vinda. Venha o teu reino. Um outro aspecto é que a nossa eleição eterna em Cristo revela a riqueza da graça de Deus e a nossa total carência de misericórdia. Lemos em Tiago: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? É uma pergunta eloquente aqui em Tiago 2,5. A nossa eleição revela a riqueza da graça e a nossa total carência de misericórdia. Ele escolheu os que para o mundo eram pobres para serem ricos na fé. A nossa pobreza em espírito se revela em gratidão a Deus que nos escolheu, sem que nada merecêssemos, exceto a condenação pelos nossos pecados. Uma aplicação a mais que faço, e é a última, é que o cristianismo apresenta respostas às mais inquietantes perguntas do ser humano. As suas respostas, se forem levadas a sério, se constituem em verdades conflitantes com os valores odiernos. No entanto, a seriedade das reivindicações bíblicas se constitui, de modo bastante elucidativa, no Sermão do Monte, na alternativa divina para a desordem do homem. Então, as reivindicações bíblicas se constituem para nós na única alternativa possível para a condição de desordem do homem afastado de Deus. A genuína
teologia cristã é compreensível, ela é transformadora e é operante. A igreja, como manifestação histórica do reino, é desafiada a apresentar em sua fé a praxis. Desculpe-me, a igreja é desafiada a apresentar em sua fé e praxis a eficácia da ética de Jesus Cristo e a demonstrar o quão a igreja leva a sério ao seu Senhor. Então a igreja é constituída de pobres, escolhidos por graça, e que são chamados a serem ricos na sua fé e em seu testemunho. E a nossa grande bem-aventurança começa pela consciência de que nada temos, nada somos. Somos totalmente carentes, dependentes da graça. Nessa desconstrução, o Senhor mesmo nos reconstrói, nos dando um novo coração, uma nova maneira de ver o mundo, ver a história e ver a eternidade. Isso é totalmente contracultural. Isso é cristianismo bíblico. Que Deus nos abençoe. Amém.